A segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus falava por parábolas, narrativa. Jesus tinha que falar de um jeito que aquelas pessoas fossem entender, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que aquelas pessoas fossem entender. Pães. Comeis a minha carne, bebeis o meu sangue. Comeis a carne é ler o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito aqui. Pães, conhecimento. Se abastecer de conhecimento. Peixes. Existe dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus e o reino de Deus, o plano espiritual. E o batismo do Espírito Santo é a mediunidade, as pessoas incorporando espíritos, as pessoas conversando com os espíritos conversando com as pessoas interagindo com os espíritos. Peixes é aprender sobre a existência de Deus, Jesus e o reino de Deus. É conhecimento. Ser iniciado no Evangelho. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e, não tendo eles o que comer o alimento espiritual, comer a minha carne, é ler o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. É conhecimento. Se abastecer de conhecimento. Chamou Jesus os discípulos alunos, e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer, o alimento espiritual. Comer a minha carne é ler o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. É se abastecer de conhecimento espiritual. Porque Jesus falou, é muita ceifa e poucos ceifeiros. Muita ceifa. Muita gente precisando de ajuda espiritual. Poucos ceifeiros. Poucas pessoas que entendem do reino de Deus. É nesse sentido. Se eu os despedir para suas casas em jejum é se conectar com o reino de Deus, é incorporar, é se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se comunica. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos alunos, lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão? Comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue, é entender o que está escrito no livro. É conhecimento do reino de Deus. Pão é o conhecimento do reino de Deus. Neste deserto, e Jesus lhes perguntou: quantos pães? Comeis a minha carne, bebeis o meu sangue. Comeis a minha carne é ler o que está escrito no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito nele. Pães é conhecimento. Pessoas que conhecem o reino de Deus. Tendes, responderam eles, 7. Porque Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus.
São 7 espíritos que trabalham. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os sete espíritos, pães, conhecimento. 7 espíritos que têm conhecimento do reino de Deus. Partiu-os com os discípulos alunos. Após ter dado graças ao reino de Deus, e os deu a seus discípulos alunos. Os alunos foram incorporaram os espíritos para ficar em maior número, para que estes os distribuíssem o conhecimento, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes. Existe 2 batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é para dizer que existe Deus, Jesus, o reino de Deus. E o batismo do Espírito Santo é as pessoas incorporando espíritos, as pessoas interagindo com os espíritos. Os peixes é as pessoas que vão e dizem para as pessoas que existe Deus, Jesus, o reino de Deus. É a iniciação no Evangelho. Os peixinhos. E, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos o conhecimento entre o povo. Comeram e se fartaram. Se alimentaram do conhecimento. Comeram, se alimentaram com conhecimento. E se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, os 7 espíritos com conhecimento do reino de Deus. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos alunos, partiu para as regiões de Dalmanuta, uma região pertencente à Palestina no tempo de Jesus, o Mar da Galileia. A Galileia pertencia à Palestina no tempo de Jesus, era árabe. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.